Bomba Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. A dona Helga, que tinha o nome da minha mãe também, que é Helga, dizia: o meu filho Nestor tem um bicho carpinteiro, ele não para nunca. E é verdade. Mas que é pior. Esse guri tem bicho carpinteiro na... Bom, aí fica por tua conta. Não, né? por conta dela. Por conta dela, tu conhece as Helgas. Senador. As Helgas são irreverentes. Senador Luiz Carlos Reis, me perdoe todos os demais, eu vou começar pelo nosso senador, a apresentação de hoje. Isso é obrigação, né? Tudo bem. Tranquilo. Está vivendo mais no Rio Grande do Sul agora nesse período? Sim. Tivemos na semana passada a dona Sandra lá em São Paulo. Um tratamento que estão fazendo lá, mas... Teve na Festa do Branco também. Na Festa do Branco. Aliás, a esposa do senador é uma das pessoas mais alegres que eu conheço na minha vida. Não tem tristeza, mano. É impressionante. Ela alegra qualquer lugar onde ele esteja. Parabenizo ela por nós aí. É uma pessoa fantástica. Um abraço à dona Ela Sandra. está assistindo lá? Tá. Um abração a ela, então. Ela sabe a admiração que a gente tem por ela. O senhor está bem lá em Brasília? Como é que está o clima em Brasília? Parece que está tranquilo. Agora o Bolsonaro não está falando mais, os gudizinhos não estão falando. Está mais tranquila a situação. Melhorou. Agora é recesso, né? Também. Os guris estão em recesso também? Também. Também. O vereador, Tudo tranquilo. o vereador, o deputado, o senador, tudo em recesso. Né? E o Olavo de Carvalho também anda quieto. Aqui está o nosso Ricardo Acho que ele está em Alfonso. recesso. Ele também tem recesso. Ei, Ricardo, imagina a volta. Diz que o bode, quando recua, vai dar amarrado mais forte. Imagina quando Gestor retorna. Reis César Pacheco. Tudo bem, César? Tudo bem, Paulo Sérgio. Um prazer estar nessa mesa de craques aqui, né? Vai apresentar, já apresentou o Nestor, eu e o senador. E o Ricardo E Alfonsinho. Ricardo Alfonsinho. Uma mesa de craques, uma mesa pesadíssima. Só aqui, tô né? achando É um muito prazer. gremista na mesa. Começa Tá achando? Não, muito tempo nós temos sem um ouvir. isento. Em primeiro lugar, tem um isento. isento. Temos um isento que é o tá apresentador do programa. Óbvio. Óbvio. E gremista. Há restrições, né? Controvérsias. Eu sou do Isento Unido. Estava na festa de Nestor fim de ano. independente, eu sou Isento Unido. E aí, doutor Genaro Baroni Borges? Esse é gremista dos quatro costados. Conselheiro. Você é no conselho? Não tô mais. Não tô mais. Te caçaram? Não concorri mais. Eu entrei no conselho na primeira gestão do COF. Eu fiquei mais de 40 anos no conselho do Grêmio. Mas então tá jubilado. Não. Pode se jubilar. Pode. Agora o Romildo me disse que vai jubilar uns quantos conselheiros que permaneceram, não sei quantos anos. Permanece 30 no conselho. anos, 30 anos. É, então acho que é 30 tem uma anos. idade, né? Que nem a aposentadoria que o Bolsonaro fez. É, Tem não, uma Tá idade. frouxo nas Tem que duas. ter 75 anos e 5 legislaturas. 5... Não, eu trabalhei muito pelo Grêmio, sabe? Sim, Eu Leonardo tem claro, 65, doutor então não pode. fiquei... Eu acho que o senhor falta 10 anos para entrar no... Exatamente, eu recém... Pela idade, por idade. Pela idade. Já claro. resolveu, né? Pela idade falta ainda uns 10 anos para me jubilar. Dalacqua. Mas foi um grande momento da minha vida no Conselho do Grêmio. João Carlos Dalacqua, nosso presidente do Sulpetro. Novo aumento do combustível? Não, eu tenho boas notícias para vocês. Primeiro, agradecer, estar nesse grupo tão Mas aqui seleto. eu te vejo, eu te enxergo uma bomba de gasolina. E dizer para o Alfonsinho que tu não tá sozinho nessa luta. Então não tá sozinho. Vamos lutando nessa luta. Fico feliz. Ele o quê, Paulo Sérgio? Uma bomba de gasolina. Ele me deu uma bomba de gasolina. Tem gente que vê outras coisas. Fala da mangueira, Ele vive, Entendeu? ele vive com essas coisas na boca. Eu não falei porque eu achei que alguém ia falar isso. Ele vive com essas coisas na boca. Impressionante. Dá para provocar o homem, não provoca o Presta um furo. Fala da mangueira. O Paulo fica criticando, né? Isso na boca. O programa não é na praia hoje. Mas e aí? Vamos Não. falar sério, que Nestor hoje que é gracinha. Vamos falar sério. Não, tivemos um início de semana com o anúncio do reajuste do preço de pauta, né? Que vai vigorar a partir de 16, que teria um incremento no custo. Mas hoje a Petrobras fez uma redução. Tá brincando. Redução de 3%. Milagre de Jesus. Então isso acabou um anulando o outro. Então estamos assim, até surpresos com esse anúncio da Petrobras, porque a gente esperava que essa função toda geopolítica fosse de ter uma estabilidade de preço ou um acréscimo. Então
não é tão, o cenário não é tão assustador nesse início de semana. Né? Sim, Paulo Sérgio, só uma pergunta. Agora, em locais do país estão revendendo gasolina de forma itinerante. Pequenos caminhões que tem uma cidade de São Paulo, onde tu telefona, eu estou aqui na minha casa, quero 50 de gasolina. Isso é o Fitgol. A gente trabalhou muito forte nisso, isso é um vídeo antigo que está correndo na internet agora. Vou esclarecer isso, porque isso está rodando. Tem uma liminar da justiça que está suspendendo isso, porque é um absurdo. Sim, isso é um absurdo, é uma situação que é um risco enorme. É Manguinhos, quem está por trás disso. Manguinhos é uma refinaria no Rio, que é um devedor contumaz de muitos milhões, que todo mundo tem conhecimento, e ela está usando um posto de gasolina, criou um aplicativo e fez uma maciça propaganda na imprensa, divulgando isso. Mas é no Rio, não é São Paulo? No Rio de Janeiro. Mas é completamente ilegal, não atende nenhuma questão aí ambiental, segurança nenhuma. Então, o sindicato local lá entrou com um pedido e conseguiu, e a ANP nos preocupou muito, que a ANP queria dar um tempo para eles trabalhar para depois ajustar. Nossa. Essa era a decisão da ANP. Agora, aproveitar, só deu para o senador na conversa aqui, porque o Bolsonaro, ele passou um pepino para os governadores, né, que eu não sei como é que... É que a sociedade não se apercebe dessas coisas. O Bolsonaro disse, o problema da gasolina é o ICM. É o grande custo da gasolina. Quer baixar a gasolina? 30%. Pois é, mas sabe quanto é o ICMS sobre a gasolina? E sob pauta ainda, que pauta é inconstitucional, pauta é ilegal. E o Estado do Rio Grande do Sul fixa a pauta a seu bel prazer. E é 30%. Esse é o custo maior do combustível hoje, do dólar. Exatamente. Não é só a gasolina, é o diesel. Não, como nós vimos ali da energia. Esse esquema, esse é o maior imposto que nós temos hoje, é o imposto, fora a questão da pauta que está falando aqui. Imposto estadual. Pauta, se é 3, eu boto 4. Ele bota 4. O imposto estadual, senador. É uma fórmula sutil de aumentar o tributo. Ele aumenta a pauta. Mas eu estou complementando o que o senador disse. 30%. Ele está em 30%, mas ele aumenta a pauta. Aí aumenta o imposto. Sim. Isso é um problema, entendeu? E a pauta é ilegal. Aliás, mas o Bolsonaro, ele fez isso de forma pensada ou saiu de inopino? Porque o custo maior do combustível... Essa transferência de responsabilidade para o governo. O Danágua sabe, não é o custo federal, o imposto federal, é o imposto estadual. Os estados que hoje tributam combustíveis, a telefonia... Energia elétrica. São insonegáveis. Cigarros, não? As maiores, sim. Mas as maiores arrecadação dos estados está na energia, está no combustível, está na telefonia. E a diferença, senador, ainda aqui no Rio Grande do Sul, que ninguém vê, ou ninguém disse, vamos dizer, a CE recolhe o tributo na conta, 30% e não recolhe. Isso é apropriação cobra e não recolhe. Isso é estelionato, isso é apropriação indébita. E não paga o imposto. Quer dizer, então o governador tem que cobrar a CE. Sim. Que mas agora prende. O sonegador, como é que vai prender? Agora vai prender o presidente da CE. Ou prende o próprio governador. Não, também o governador. Que não paga o governo por desinjoso. Porque não cobra da CE, que recebe. Todos os meses que eu pago, eu já paguei o tributo. É a operação. Isso tem por menos do que isso, tem gente no presídio central. Mas aí que tá. O problema é que privatiza, resolve, acaba com corporações, acaba com esses problemas aí. O Estado não tem que estar cuidando de empresa, não tem que estar cuidando de estatal. Mas o doutor... Não tem condições. Claro que não tem, a mínima condição. Na linha do que tu estás dizendo, né? A CE, ela foi demolida ao longo do tempo, ela foi saqueada. Sim. A CE, não sei como ela está de sabido, pé, né? não tem condições. Vocês estão falando de dois assuntos insolúveis. Porque se os estados têm esse tributo e está na situação de não pagar os seus funcionários, significa que não vai abrir mão dessa receita. E a CE, ninguém vai lá falar nada da CE, porque a CE, não sei como faz para ainda abrir as portas. O passivo trabalhista da CE o TST, é maior do que o passivo tributário. Quando julguei do TST, um ministro da Bahia disse para mim, disse assim, doutor Nestor, os senhores vão ficar no escuro. A CE não vai suportar essa demanda de ações que aparecem aqui toda a semana. A pauta só... Sim, sabe o que aconteceu? Sabe o que chegou a acontecer na CE? Não sei agora. Nada contra os advogados. Não, advogados fazem um exercício legal da produção. Sabe olha o que chegou a acontecer na CE. Tinha um funcionário da CE que morava no campo,
e tinham direito... O salário lenha? Não, auxílio lenha. Sabe que os engenheiros... Aqui próximo de Bagé ali, os engenheiros que trabalham aqui no ar-condicionado foram para a Justiça do Trabalho e conseguiram o adicional e passam a receber também auxílio lenha dentro de um ar-condicionado. Agora tu vai dizer o seguinte, que o pessoal que trabalhava no campo conseguiu auxílio paletó. Não, Aí tá tudo resolvido. Mas foi um despautério que aconteceu. Não, uma coisa de louco. Coisa pra cadeia. O que aconteceu nas negociações de convenções coletivas... mas tem muita culpa da Justiça do Trabalho. Isso tem muita culpa da Justiça do Trabalho, que agora já começou a se desmontar. Tem que acabar o Genaro, eu vou te pedir, pelo amor de Deus, dá uma chance para os demais falar. Eu tenho um falômetro que só dá tudo, um pico. Quando dá Genaro aqui, um pico. E aí falam mal de mim. Eu pedi pro senador, então deixa o senador falar. Mas eu estava ajudando o senador, que não precisa naturalmente disso. Corroborando? Eu estava corroborando, concordando inclusive com ele. Então vamos ouvir o senador que fez uma deferência, vir ao programa. Eu vou ficar num silêncio eloquente. Não, isso não. Tratem bem, meu primo. Essa questão tributária é um problema, né? A carga tributária que nós temos hoje é muito elevada no país por conta justamente desses 3 insumos básicos, que é os combustíveis, a telefonia e a energia, né? Isso pega qualquer coisa, então com isso extrapola os custos que nós temos hoje no Brasil. E aí há que ter uma revisão, seja os impostos federais, seja os impostos estaduais. Mas aí a diferença que tem entre os municípios aqui, por exemplo, aí é ISSQN, por que tem uma diferença de preço daqui para Novo Hamburgo? Não, aí são políticas individuais, né? São competições. São cartéis. Mas a diferença é grande. Santa Catarina, agora a gente já sabe que é mais barato. O imposto estadual lá é mais barato. Não, mas aqui, mas a pergunta é o município. Isso não é questão tributária. A diferença... O município. Não. Sai de Porto Alegre é mais barato. Não tem nada a ver. A pauta em Santa Catarina deve ser menor. Não, pauta de Santa Catarina, sim. É bem menor. Não, a minha pergunta são os municípios do Rio Grande do Sul. Por que aqui saiu de Porto Alegre é 20 centavos mais barato? Mas os preços não são iguais, os preços de custo não são iguais, as estruturas não são iguais. Não é imposto nada é igual, não há um tabelamento nem de custo e nem de operação de negócio. ISS não tem imposto? Não é esse o que não tem ISS. A gente não compra de uma refinaria, a gente compra de distribuidora. A distribuidora, qualquer uma delas, são várias que tem, elas podem ter suas políticas regionais municipais. Daqui a pouco ela tem um revendedor naquela região que ela precisa fazer um volume, ela vai apoiar aquele revendedor, o resto vai correr junto. São vários fatores que podem ocorrer. Pode ocorrer uma outra história, uma má administração, vamos dizer, uma prática duvidosa. Alguém fazendo uma prática duvidosa. A gasolina tem 27% de etanol. Quem disse que naquele posto lá ele está com 27% ou está com mais? Ou outra. Qual é o limite do etanol? É 27%. 27%. Ele compra de uma distribuidora. A questão outra é o volume. Tem muitas fraudes volumétricas. Isso. As fraudes volumétricas é muito complicado e as estruturas do Estado não estão aparelhadas para pegar tudo que existe. Exatamente. Nós temos um aferidor de 20 litros, que você vai lá, 20 litros ele está perfeito. Só que o chip, se o cara, principalmente em São Paulo, estou falando coisas que acontecem com uma frequência em São Paulo, principalmente. O chip, a partir dos 20 litros, ele começa a fazer uma redução. Olha. Então, ele vai te entregar, não 1 litro, vai te entregar menos. E aí, se esse cara jogar para o mercado esse custo, ele vai ficar sozinho. E tem situações que acontece isso. A gente já foi para os órgãos sinalizar que tem coisas muito fora da curva. Não é possível, não existe. Se tem um custo médio, pode ter variações, mas não aquelas mágicas. Não mágica, não existe mágica. Só que a dificuldade é isso. E a gente comprovar e fazer esse assunto avançar. Aí, durante 1 ano, 2 anos, uma operação dessas, o cara se estrutura, o consumidor enxerga aquela placa na frente e acha que ele é o bonzinho. Esse cara é o bonzinho, quando na realidade é ao redor dele. Antigamente, né, a gasolina era tabelada, diário oficial sem o preço. E as bombas eram uniformizadas, todas tinham aquele mesmo preço, aquele mesmo valor. Com a economia se modernizando, há essa questão da competição. Quem vende mais pode fazer alguma promoção, pode fazer algo para que essa situação melhore. Mas aí os postos de gasolina entram no seguinte dilema. Aí resolve-se dizer que o pessoal está fazendo cartéis. Olha, se eu tenho um posto de gasolina próximo do teu, eu procuro mais ou menos nivelar para mim não perder clientela
Então é o seguinte, se é para dar essa confusão toda, então volta a tabelar, pronto. E era 17%, Nestor, na época. Era 17%, hoje estamos falando em 10%. Isso tu fica execrado pela sociedade sem ter culpa. Um negócio complicado. Mas a liberdade de mercado, eu acho que ela é importante. Então. Ela é menos nociva que o tabelamento. Mas então não digam depois assim, cartelizaram, etc. Pô, tem 4 postos de gasolina na cidade, tu não vai olhar a tua concorrência? Tu não vai te adaptar aos preços dos outros para poder vender? Tu vai te adaptar. Normalmente pelo menor preço. Em Brasília tem tradicionalmente um posto que vende mais barato em Brasília. São filas homéricas para conseguir abastecer lá. Eu lembro disso ali, perto do Mercury, ali no hotel. E próximo do aeroporto. E no aeroporto tem outro. Tem outro lá que os taxistas abastecem para tudo ali. São Paulo também tem vários. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar. E São Paulo, depois eu posso... Aproveitar a presença do presidente aqui. Eu várias vezes critiquei aqui os postos de gasolina pela diferença de preços, porque às vezes quando aumenta, às 6 da tarde, outro dia já 6 da manhã já está com aumento. E quando há uma baixa da gasolina, no caso como o senhor veio dar essa notícia boa para nós, mas não vai eu gostaria de saber quanto tempo demora para isso chegar na bomba. Porque aí vem aquela desculpa acho que estava o Irigaray aqui, o Irigaray ainda fez uma defesa, eu acho que ele citou até o seu nome, e dizendo que tem o tanque está cheio, tem que vender aquele porque ele pagou um preço X. Não existe essa coisa. Gente. Quando baixa a gasolina, é um coelho. Seriza para mim essa resposta. Por favor, isso é um dilema do posto de gasolina. Porque é o seguinte, quando aumenta a gasolina, o que acontece? Eu tenho uma tancagem lá de 50 ml de gasolina. Se eu não tiver 50 ml no tanque de gasolina, cheio na meia-noite, quando aumenta o combustível, no outro dia de manhã eu tenho que comprar a distribuidora mais alto, eu tenho que incrementar o meu giro, o meu capital de giro para poder comprar mais combustível, porque eu compro mais caro. Correto? Fala quem teve posto de gasolina, né? Se eu, por exemplo, tenho a gasolina comprada e o preço baixa, há uma velocidade para que essa baixa chegue até o consumidor e ele possa ter essa vantagem. Não é a mesma velocidade. Não é a mesma velocidade. Agora, normalmente, os postos de gasolina, sempre que a gasolina sobe, os postos de gasolina se arrebentam. Para eles é o pior negócio do mundo. Claro. Porque tu não consegue, todo mundo vai comprar e encher o tanque, tu não consegue encher os teus tanques do posto, a reposição no outro dia é mais dinheiro. Precisa de mais dinheiro, Para mudar um hábito, para mudar um hábito, ouça este recado que a nossa Unimed traz. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre presente. E vamos às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não falta médico aqui no Brasil. Na realidade, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades tem feito a qualidade da medicina cair assustadoramente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais, muito mais. Vai sair de férias? Então não esqueça de colocar na mala muita tranquilidade com o seguro viagem da Unicred. Sua única preocupação é viver momentos inesquecíveis. São diversos benefícios e exclusividades que vão garantir o sossego e a prosperidade de sua família em qualquer destino que você escolher visitar. Fale com seu gerente e embarque nas vantagens do seguro viagem da Unicred com a Assistcar Seguradora. A Unicred está inaugurando agora a sua loja magnífica, mas magnífica mesmo, linda em Recife, brevemente em Fortaleza. E a Unicred ganhando o Brasil. A Vinhos do Mundo é com todos nós, apaixonados por vinhos, apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenère chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes francesas, a melhor expressão da Serra Gaúcha, para não deixar o Nestor triste, os tanás uruguaios. Por isso, trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br.
E vamos agora ao quadro saúde, com o nosso PhD em oncologia, o mais premiado médico brasileiro no exterior, nosso querido amigo Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Sabe que a doutora Daniela Cornélio me contou que a melhor maneira de prevenir o câncer de colo de útero é vacinar todas as meninas entre 8 e 12 anos de idade contra o vírus HPV. E que a vacina contra o HPV é gratuita, basta ir ao posto de saúde. Maravilha, não é mesmo, Paulo Sérgio? Prevenção é tudo. Um abraço. Esse é o doutor Gilberto Schwartzman. O senhor tinha pedido a palavra, está com a palavra. Falando de saúde, eu visitei e não conhecia o Hospital da Vila Nova. Doutor Dalmolin, e almoçou conosco também o doutor Scolari, os gremistas que estão aqui, parente do Filipão, que é o diretor também do Hospital da Restinga. E o governo Bolsonaro, foi lá comunicar eles, colocou 2.700.000 para esses dois hospitais. Foi em torno de 11.600.000 para Porto Alegre, mas na Restinga, que é um hospital de referência, e também o Dalmolin, cumprimentá-los, porque eu conheci o hospital que eu não conhecia. Fui lá hoje fazer uma visita a eles. Bom, parabéns. Esse recurso é agora no final do ano passado. O trabalho que eles fazem justamente esses dois bairros importantes de Porto Alegre, né? O trabalho então, da Restinga e também lá da Vila Nova, o grupo Vila Nova, né? Que eles têm uma entidade, é uma entidade filantrópica, esse hospital. E a gente conseguiu ajudá-los lá, então parabenizar também o próprio presidente Bolsonaro e o ministro Mandetta. Porto Alegre veio 11.600.000, o Rio Grande do Sul recebeu 87 milhões no final do ano passado, recursos alguns que vão vir continuamente a partir desse ano, mas saiu esse recurso lá. E o Brasil 1,2 bilhão. Isso é fruto da economia que está se fazendo, do combate à corrupção que está se fazendo, de forma que nós possamos ter essa alegria de conhecer o Vila Nova, o Hospital Vila Nova que eu tive hoje. É um trabalho belíssimo. Da Restinga ali, um espetáculo. O Moinhos de Vento saiu da operação ali? Saiu. E hoje é o Grupo Vila Nova. Tristemente saiu o Moinhos de Vento, eu não sei por que isso aconteceu. Hospital, mas quem está no Ministério lamentável a retirada. Mas claro, caiu em boas mãos, graças a Deus. Né? O trabalho que eles fazem hoje, a filantropia deles... Eu fui na inauguração do Vila Nova, um belíssimo hospital. Eu vi o trabalho que eles estão fazendo ali hoje, quer dizer, aqui... E ali é um bairro de 300 mil pessoas. Sim. Aliás, falando nisso, uma cidade. Quantos bairros aí voltarão, que se transformarem em cidade, voltarão a ser bairros? O senhor está concordando com isso? Não. Os pequenos... Esse é um tema pesado para o parlamentar. Qual é o parlamentar que quer isso? Mas nunca deviam ter sido emancipados. Nunca. Mas acontece ali o seguinte... Mas agora é irreversível. Essa situação... Vai voltar? Não, agora... Eu acho que voltar não pode. Estou dizendo, agora é irreversível. Não volta. Ninguém vai voltar. Não passa, professor. O problema é o seguinte, a qualidade na saúde, por exemplo, que esses municípios prestam, na educação que os municípios prestam, o serviço à população, enfim, é muito melhor do que o serviço de um município lá de 60, 100 mil habitantes, e ele ia fazer para 3, 4 mil habitantes. Então, o serviço é muito melhor. Agora, claro que nós já estamos discutindo essa questão, algumas despesas podem ser reduzidas. Câmara de Vereadores. Está certo que quando o Câmara de Vereadores de Cachoeira já era uma grande... Já era um grande... A nossa terra ali, a nossa região. Mas não era naquela época. Hoje sim, município com 2, 3, 4 mil habitantes. Município com receitas próprias, incentivado pelos prefeitos, enfim, muita coisa. Eu encontrei com o prefeito de Novos Cabrais. Novo Cabrais. Novo Cabrais, eu achei que era Novos Cabrais. É Novo Cabrais. Olha aí, isso aqui, olha, está aqui no silencioso, olha aqui, ó, tá vendo? É um absurdo. Mas só uma pergunta, senhor, o que levou o presidente Bolsonaro a propor aquele torpedo no casco do ministro da Justiça Moro ao não vetar o juiz de garantias? Que será um retardamento da pressão judicial, será algo que vai trazer ainda mais engarrafamento de tráfico. Aí dá tempo para pensar. Dona Elizina, se atravessa. Não, que se atravessou vai dar telefone. Mas o problema é os raios. Os raios. São os parentes. Olha aqui, estava no silêncio. Eu quero saber qual é, mas estava mesmo. E o Novo Cabrais, ele também era cachoeira. Também era cachoeira? Sim. E aí ele ficou uma fera comigo. Encontrei lá em Atlântida, lá numa pizzaria, lá, mas ficou brabo, rapaz. Pô, eu disse que era a favor. Mas isso é coisa do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é que... É a área econômica do governo quer reduzir despesas. Ok, por esse lado eu até concordo também, mas a gente vê o benefício da população. É uma revolta, não senador, tem... Eu concordo com o Nestor, não tem como... Só essa questão dos municípios, eu tenho uma experiência de Amaral Ferrador, que era um município, que era um distrito de Encruzilhada do Sul, e que era uma população muito ativa politicamente, e exigia muito do município mãe. E o município, até por
ou por falta de vontade política, não atendia aos interesses daquela população, o que é normal, né? Bom, aí, num determinado momento, eu era o procurador do município. O prefeito era o Antônio Carlos Mesquita. Foi aí, prefeito comigo. Sim, é. Aí o Mesquita... 96. Eles começaram aquela gestão grande. São Borges. Aí começou o movimento emancipacionista e o Antônio Carlos chegou e me perguntou: vem cá, o que vamos fazer? Vamos concordar e apoiar a emancipação. Bom, Amaral Ferrador hoje é outra cidade. Por quê? Porque você tem autoridade no local. Isso é uma coisa importante. Você tem autoridade no local. Tem problemas? Tem. Um dos problemas sérios é o problema dos prefeitos não cobrarem os tributos municipais. Eles não cobram. Só sabe muito bem que só foi prefeito. É difícil para o prefeito cobrar o IPTU. É difícil para o prefeito cobrar o ISS, porque a coisa é meio doméstica, né? Quer cobrar, cobra. Eu cobrei a Petrobras. Não, eu vejo bem. Mas veja bem, na mais das vezes, senador... Fica bom. Mas mais das vezes os prefeitos não cobram. Inclusive, tem até apontamentos severos do Tribunal de Contas com relação a isso. Quer dizer, os municípios têm autonomia tributária para tributar, para impor tributos ISS, taxas e próprio IPTU. Não cobram. E tem algumas despesas que são meio extravagantes. Agora, isso aí, voltar atrás, é fazer com que as pessoas percam a identidade. Não, tem um problema muito sério. De repente, o pessoal Amaral Ferrador, o senhor é um cidadão amaralense. Daqui a um pouco ele deixou de ser cidadão, mas perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Isso aí é uma tragédia para a própria personalidade da pessoa. Eu sou francamente tem município que ficou com a parte ruim e a parte boa foi, né? São Jerônimo, outras coisas aí, né? Só nós temos em torno de 200 municípios. Sim. Isso é impressionante. Isso não volta, dificilmente. Ali teve Dom Feliciano. O Carlos Esteiro aqui está dizendo... Mas perdeu, Encruzilhada perdeu Dom Feliciano. E Amaral. O Carlos Esteiro está dizendo que é um programa de compadres, todos viúvos da ditadura, todos pertenceram à juventude arenista. Eu pertenci mesmo, com muito orgulho. Claro. Esse homem tem uma sensibilidade fina. Hein? O que tu ias falar agora, Nestor, do juiz, do garantista? Não, eu ia dizer o seguinte, eu fiquei surpreso, perplexo, até porque o ministro da Justiça, o ministro Moro, o Afonso me socorre, ele, naquelas providências que ele tomou, entre elas, não estava o juiz de garantias, coisa que ele não aceitava. E aí eu fiquei surpreso, porque entre os vários vetos que o presidente Bolsonaro fez, ele não vetou o juiz de garantias. Que nesse tráfego intenso e engarrafado dos recursos em matéria penal, vai ser mais um entrave, não em termos de recursos, mas de demora do processo. E a implementação do judiciário. Além do que, embora tenha sido abolido há algum tempo, eu sou da opinião que o juiz que coleta a prova deve julgar. Ele tem a sensibilidade de ter tomado depoimento pessoal, ouvido as testemunhas, quer dizer, há desvantagens por qualquer prisma que só essa questão. Mas o juiz de garantia não é isso. O juiz que vai julgar é o juiz que vai coletar a prova. O juiz de garantia é o juízo que decide questões que precedem a denúncia, até a denúncia. Mas tu concorda que vai criar mais uma obrigação? Tu acha que é normal que... Ainda mais hoje. Mais um garantista. Não é garantista. Ainda mais hoje que nós temos aqui com a informática. Ele está aliado ao Lênio e ao Maru. Não, mas a prova, a concentração da prova vai ser pelo juiz que Imagine o seguinte, já é um problema, já há um retardamento para a ação judicial. O Supremo julgou agora um processo, um homicídio, 21 anos com recursos. Aí nós vamos criar mais uma filigrana. Não é filigrana. Filigrana, porque é o seguinte, vai livrar o juiz da instrução e do julgamento. Ele vai ficar mais livre. O Nestor fez a pergunta para o senador. Mas antes, Nestor, faz um favor, me dá uma olhada para a câmera. Olha ali de frente. Olha aqui, Paulo Sérgio, ótimo programa. Quando é que vocês vão colocar uma câmera de frente? Somos nós que ficamos olhando para os companheiros aqui, não olhamos para a câmera. Ele diz, putz, hoje eu estou perdendo de apreciar o gatão da Farsula, Maristela do Monpim. Falar nisso, Maristela, eu fui infiel ao Dalaco. Por que a gasolina não baixa quando baixa no jornal? Porque toda gasolina que tu comprou pelo preço antigo. Até tu adquirir gasolina da distribuidora pelo preço novo,
passa Tá lá algum que tempo contratou até o se Nestor. apresentar. Terceirizado. E Nestor, e temos muito mais argumentos, César. Olha, o Eduardo Futuro está dizendo que tem que fazer um programa só com o Genaro. Então o Moro é um delirante, porque ele... Então deixa o senador responder. Ele perguntou para o senador. Deixa o senador responder. Tu é garantista, não quero não sou garantista. O Moro cometeu a garantia da palavra para o senador. Na República do Olha o Paraná. Eduardo Futuro aqui que está dizendo. É garantista. Que O espetáculo. Eduardo Futuro conseguiu achar que ele fala mais que eu. Fala, senador. Sensacional. Mudou de opinião. Não era a sua opinião. Agora tinha sua opinião sobre o Moro. Não, sempre foi. Senador. Sempre disse senador Luiz Carlos, fale, senador. Sempre disse isso. Fale. Sempre disse. Por que não te cala, ô Genaro? É porque eu não sou. É porque eu não sou. Como é o. Tu é o rei. E nem eu sou o Chaves. Mas é um garantista. Sou garantista. Eu domino essa área, não entendo. Eu vi teu debate agora, quer dizer, tu com uma posição e o Genaro com outra posição. Isso aqui, vocês podem nos orientar, porque ele vetou e nós podemos derrubar o veto, entendeu? Se isso aí for importante para agilizar o judiciário brasileiro, acho que vem em boa hora. Mas vamos retirar a minha crítica, e me permite, a minha e a do Genaro. A verdade é que o ministro da Justiça não queria. Isso me parece que é incontestável. Claro. Ficou. Desautoriza o ministro da Justiça. Ficou bastante Agora não tem nem chateado. como pedir demissão. Não. Mas ele não é o caso, não é o caso. Não é o caso, não é o caso. Excelente trabalho. Qualquer um pode ser contrariado. Lógico. Não, aí não tem problema. E afina bem com o Bolsonaro, tem esses problemas, mas no final a coisa está dando certo e o Brasil está andando para frente. É o que nós precisamos aí. E a segurança, a questão jurídica hoje, o combate à corrupção, principalmente, é o que mais se fala. Isso é inegável. A gente não está vendo isso aqui no Brasil hoje. Quer dizer, passou esse ano de 2019. Sem nada, né? Sem nada, praticamente. Não vou dizer que não exista. Por isso que não devia ter saído. Como? Ele saiu, acabou a Lava É o Jato. único juiz no mundo. Ele saiu, acabou a Lava Jato. Não acabou. Tem mais Ele saiu, acabou a Lava Jato. Tem mais juízes em Berlim. Acabou a Lava Jato. Cercou, os alemães foram tudo embora de Berlim. Não, tem mais juízes em Berlim. Os alemães se mandaram. Só os russos do lado oriental, Berlim Oriental. Ele fez um excelente trabalho. Reconheço o excelente trabalho. Momentinho, deixa eu dizer. Ele fez um excelente trabalho, mas cometeu vários equívocos, várias arbitrariedades. Eu tenho que dizer isso. Mas fez um excelente. Engraçado, aí o TRF confirmou. Você sabe. Agora descobri por que ele é a favor do juiz garantista. Tu é a favor do juiz garantista? Foi na condução. Olha aqui, veja bem. Genaro, tu é a favor, tu é contra tu é a favor porque o Moro é contra o juiz garantista. Não é. Por isso tu é a favor. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe muito bem que eu sou antipetista. Todo mundo sabe. Não, eu sabia, agora já Mudou. Eu já cansei de dizer aqui. Quando ele livrou o diálogo do Lula com a Dilma, que talvez pudesse até ser salvo o Brasil, senão o Lula até seria presidente da República, porque ele ia para ser ministro e ali estaria fora do julgamento e seria o candidato e talvez até pudesse ganhar, o Moro cometeu uma ilegalidade, tanto que foi, não foi por mim, mas foi severamente advertido pelo meu querido, estimado amigo Teori Zavascki. Isso foi uma arbitrariedade. Mas eu, quando fui juiz, até eu reconsiderou. Isso foi uma arbitrariedade. E o Teori mas os juízes erram. Não, Teori... Mas os juízes erram, desculpe, Geraldo. Os juízes erram. Mas o juiz erra, mas não pode ser arbitrário. Não, mas erra. Mas não pode ser arbitrário. Mas aí tu acha que é arbitrário. Arbitrariedade não é erro. Arbitrariedade é defeito. Pois é, mas acontece que esse defeito acontece toda hora. Eu só quero uma pergunta pro Genaro. Tu o tribunal, não acontece? Você não pergunta mais nada pro Genaro. Não pergunta, ele já falou. Daí não é uma fé. Só uma colocação, viu, Genaro? Não pode haver uma fé. Os positivos desse processo da Lava Jato, sob o comando do Sérgio Moro, são infinitamente maiores que os negativos. Claro que são, reconheço. Eu reconheço, Brasil. Você nunca viu um mega empresário preso. Estava lá. Você nunca viu um presidente, um deputado preso. Estava lá preso. Presidente da Câmara. Preso, governador. Presidente da Câmara. E também o TRF4 que manteram as decisões. Eu acho, Paulo Sérgio, isso extraordinário.
Porque o Genaro tem uma longa folha de serviços prestados, ele está falando sobre... Então, o Supremo, tu quer incendiar o Supremo, porque o Supremo comete uma arbitrariedade por semana. Mas o Supremo é o que disse o Rui Barbosa, é o tribunal que pode errar por último. Ah, bom, mas eles podem cometer arbitrariedade, então? Pode. Ah, tá bem. Pode. Tá, porque eu não posso fazer nada contra eles. Sim, nem contra o Moro. E leiam, por exemplo, Os 11, que é um livro de um jornalista de Brasília com um advogado. Leiam Os 11, que vocês vão ver o que é o Supremo. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Ali você vê o que é o Supremo. Aí você vê os caras que deveriam ser a baliza e o farol da sociedade, fazer as barbaridades que fazem. E aí tu vem falar do Moro. Para um pouquinho. Senador Luiz Carlos Reis, o senhor é candidato ao governo do Estado na próxima eleição? Tem que cumprir meu mandato, senador. Não há candidato que diga que é candidato. Paulo Sérgio já viu o candidato que diz tem uma boa estampa de governador, hein? Não existe. Eu me lembro dele. Ele disse que não é candidato. Paulo Sérgio, eu me lembro dele nessa bancada aqui. Diz que o candidato dele é o Luiz Carlos. Governador. Eu também. Viu, Paulo Sérgio? E diz que o candidato dele é o Luiz Carlos. Na verdade, foi um dos grandes equívocos da política gaúcha. Um dos grandes erros da política gaúcha. O Rio Grande vai pagar caro por isso. Por quê, hein? Por ele não ter sido governador do Estado. Bom, o que é o... O Rio Grande vai pagar caro o senhor não ter sido governador do Estado. Porque seria o governador do Estado. Porque nós estamos trabalhando igual. Como? Estamos trabalhando igual com o Estado, entendeu? Lá no Senado. Mas eu gostaria do senhor no Palácio Piratini para honrar o Flores da Cunha. Poderia ter sido governador. Quem definiu a eleição foi a nossa amiga Ana Amélia Lemos. Exatamente. Definiu. Mas o senhor poderia ter sido eleito governador do Rio Grande do Sul, com toda certeza. Todas as condições. Seria o governador. Estava sendo ajustada nesse sentido. Então, acabamos caindo fora por questões não só da Ana Amélia, para o partido, não aqui de Porto Alegre, mas de Porto Alegre, sim, mas muito mais de Brasil. Resultado, ela perdeu a eleição, podia ser senador da República e o senhor ser governador. Olha como estaria a Arena aí, como é o nome do Carlos, o Carlos Esteio. Ó, Carlos, a Arena no poder. Mas quero dizer particularmente, e falando rigorosamente em sério, eu acho que foi bom para o Luiz Carlos ser senador. Eu acho que o governador do Rio Grande do Sul é uma fria como a estação lá no Ártico. Mas como? Isso aqui não tem solução. Não era só um problema de retirar a bunda da cadeira? Não tem solução. Não era um problema de retirar a bunda da cadeira, de fluxo de caixa, de gestão? Não, isso é uma discussão escatológica de outro nível. Quero dizer, não é escatológica, não foi disso isso. Foi. Não, pronto. O Rio Grande do Sul está fadado ao insucesso. Pode vir aqui o Mago Merlin. Não tem como o Estado sobreviver gastando 70% com funcionalismo público de ativos e inativos. Não existe isso. A tendência é... Isso demora muito para mudar. Se não acontecer alguma coisa de revisão de pacto está sendo bonzinho, só 70%. Pode vir quem quiser aqui, não arruma esse negócio. Não, isso aí passa, Nestor, pelo Pacto Federativo, que aí também o senador está lá. Né? E acho que vai ser muito útil o senador Reis estar lá e lutar redimensionar a renda nacional. Isso aí é uma questão que tem que ser repensada, porque os estados e os municípios são os primos pobres da República. E toda a concentração de renda está lá. E tem a famigerada Lei Candir, que eu até hoje, o senador, não consigo entender como que os senadores dos estados concordaram... Toda a sociedade aplaudiu. Com a Lei Candir. Toda a sociedade aplaudiu a Lei Candir. É que havia também uma promessa do Poder Central de compensar. Que não compensou até hoje. As determinações do Tribunal de Contas também não foram atendidas. Nem do Supremo. E nem as determinações do Supremo para cumprir a Lei Candir. Diga-se. Nós levantamos essa questão dos estados endividados e quanto nós tínhamos para receber. Eu fiz o levantamento. Eu peguei as assessorias do pessoal ligado ao fisco, dos estados, os principais estados devedores, que é Minas Gerais, que é o Rio de Janeiro, São Paulo é o maior devedor, depois é o Rio, depois é Minas, nós estamos em 4º ou 5º lugar, vem Goiás, vem Paraná, até Santa Catarina está na situação de endividamento. Ué, mas Santa Catarina não era um grande estado? Não, mas eles têm uma situação de endividamento, sim, proporcional à receita. Tanto era um grande estado que elegeu um bombeiro lá de governador. Mas só é importante dizer, né? Existe isso. Senador, São Paulo, Santa Catarina tem dívidas grandes. Mas a receita é menor. Mas a receita é muito maior e o custo do Estado é menor. Então eles podem ter essa... Então é uma outra situação. Mas ok, isso quer dizer. Isso, eu cheguei a levantar essa posição e os valores que nós temos a receber para tentar um encontro de contas. Com o Caiado, Goiás também é o Estado devedor, nós começamos a ajustar essas questões ali. E depois, politicamente, esse assunto passou.
Minas também tem a mesma situação. Sim, Minas. Mas Minas é pior que o Brasil. Não, a questão da Candira em Minas também é forte. Rio e Minas é dramático, tão dramático como o Rio Grande do Sul. E o Minas tem o problema da Lei Candir também. Eu levantei essa questão. Tem um técnico aqui da Fazenda que tem me mandado essas informações e conhece todo esse assunto. Então, eu juntei essas pessoas para falar quantos estados têm a receber da União e aí fazer um encontro de contas. Com as dívidas do Estado. Entre o que eu tenho para receber e o que eu devo para a União. Bom, esse assunto, politicamente, nós não tivemos força para mexer nesse assunto. Mas eu iniciei um processo e disse isso, ainda no meu discurso que eu iria fazer esse assunto aqui. E faltou, mas ok. Mas, de uma certa forma, as coisas estão se alinhando e o Pacto Federativo, sim. Tudo se alinha hoje com o governo Bolsonaro e Paulo Guedes para ajustar estas situações. As coisas mas como é que estava esse endividamento que o senhor fez em relação ao crédito? Tipo 60%, 70% do que nós devemos sempre receber. Então, ficaria diferente a posição. Aí muda o quadro do Estado. E o Estado, e a dívida do Estado está pendurada por um despacho do Marco Aurélio. O dia que destrancar, em embargo de declaração, que daqui um dia destranca lá e aí aí acaba o Estado. Mas aproveitando também o senador, o Paulo Sérgio, o Estado vai enfrentar um grande problema agora ainda, esse problema climático que estamos vivendo aí com uma safra que vai ser complicada. Vai ter reflexos. Os reflexos serão fortes. O que tens visto aí nas tuas andanças? O milho já prejudicou bastante, a soja vem também, parte do fumo da nossa região, ali falando Amaral Ferrador, Cruzilhada, Santa Cruz, toda essa região do fumo está prejudicado, a soja vem vindo, o leite é muito complicado, entendeu? A produção do Estado cai bastante esse ano agora. Então, isso vai ser... Nós tínhamos um último evento desse em 2012. 12, da IEDA ainda. Boa tarde, Paulo. Moro em Glorinha, mas sou de Livramento. Pago R$ 4,99 litro de gasolina especial em Glorinha. Quando vou ao Livramento, pago R$ 4,82. São 550 quilômetros de distância. Logicamente, o frete é muito maior. É um absurdo do posto de combustível de Glorinha cobrar tanto em relação ao Livramento. Marco Acosta. Paulo e telespectadores, vamos combinar que o posto não vai resolver o problema da gasolina do consumidor. O posto é o elo final de toda uma corrente. Mas por que essa diferença? Porque eu não sei o custo que ele tem na operação dele, eu não sei por quanto que ele compra da distribuidora dele, eu não sei qual é a margem dele. Qual a distância entre o posto e a distribuidora? Qual é a distância? Cada um tem uma realidade. Eu não sei qual é o nível de competição nessa região, se lá tem uma guerra de preços que baixou ou não. Então, são tantas variáveis. E o único setor, o único segmento nesse setor que tem concorrência é o posto. É a revenda. É o único elo que tem concorrência. Se você pega a produção está no mundo da Petrobras, está se falando em privatização, esse negócio todo, estamos louvando que seja, que evolua isso. A distribuição. Tem que distribuição, né? A distribuição. Isso é um cartel. Esse sim é um cartel. A distribuição, 70% do mercado está em mão de grandes distribuidores. Isso. Mas elas são sérias. O problema também nós temos que ter... O espectador aqui mandando, ele gastou R$ 203,57. Ele foi pesquisar o que era cada item. Energia cobrada, R$ 49,47. Energia comprada, R$ 49,47. Taxa, serviço de distribuição, R$ 47,70. Quase o mesmo preço da energia comprada. Serviço de transmissão, R$ 8,53. Encargos globais, setoriais, ele nem sabe que encargos são esses, R$ 8,88. Impostos diretos e encargos, R$ 60,57. Isso é energia. Energia eu trouxe aqui. Não, energia é o primeiro, esse é o ICM. Hein? Eu acho que energia era o primeiro lá, não era? Não, lá era energia comprada. Aqui impostos diretos e encargos. Mostrei para o Paulo Sérgio aqui, ó. Eu trouxe a minha conta de luz. O consumo foi de apenas R$ 49,77. Isso é na internet. E por perdas de energia ele paga R$ 11,56. Eu trouxe o real aqui, eu trouxe a minha conta de luz, de energia. Esse mês, por causa do ar-condicionado, gastei 387. Tributos, 135,90. ICM, 114, PIS/COFINS, 21 e pouco. Geração da entrega, tu não entende essa explicação aqui, 129. Distribuição, 51. Perdas de energia, que deve se perder
entre as torres aí, 2102, que nós pagamos tudo. E pagamos mais encargos ainda setoriais de 22, que dá um absurdo. Sim, mas é um absurdo. Tanto que eu fiz para te mostrar. Aqui tu está falando em combustível. Não, é energia. Aqui está, o PIS e COFINS é 10, 12 reais e o ICMS 114. É mais caro que energia comprada. Agora, isso tem a bandeira amarela ainda, 9,66. Isso é da CE, né? Isso é da CE. E a CE recolhe de ti e não paga para o Estado. É isso que o Bolsonaro falou, que os estados têm que rever essa posição aqui. Não é o imposto federal, é o imposto estadual. Agora, o nível federal deve ser revisto, é a ANEL, etc., que são esses reguladores, como o do presidente da República, que fez bem, é a posição de querer cobrar de quem investiu, por exemplo, lá a vinícola lá do Peter, lá, ele fez lá um parque de energia fotovoltaica. Agora ele vai ter que pagar um imposto, ele investiu, aquilo leva 3 ou 4 anos a recuperar aquele valor, agora ele vai cobrar um imposto sobre um equipamento que ele colocou, que é energia solar, ele vai ser prejudicado por ter procurado isso não vai se criar. Não, mas deixa eu só dizer. Quando as empresas de energia pedem para não isso é da ANEL, que é o lobby das concessionárias. Permite, o ministro Guedes concedeu entrevista sexta-feira e disse que quem gera esse tipo de energia tem que pagar imposto porque ele utiliza a rede para a distribuição pública. Então, Desculpe, é mais grave do que nós estamos pensando. Nestor, então deixa eu colocar esse assunto. É importante, esse assunto é importante mesmo. Eu debati esse tema no Senado, levei, fui cobrado muitas vezes, na Câmara também foi debatido, vários deputados eu tive o pessoal da ANEL no meu gabinete, foi me explicar essa situação. Então eu recebi essa posição e correu um vídeo, o presidente Bolsonaro colocando essa questão aqui. Isso. Que nesse momento nós precisamos ampliar o serviço de energia eólica e solar. Existe, o Brasil tem essa condição. Claro, energia limpa. Quem mais puder investir. Agora, eu não faço um investimento hoje para retirar depois de amanhã. É 3, 4, 5 anos, como você falou, o prazo de amortização. Então, deixa correr mais um pouco. Essa é a nossa ideia. Mais um pouco. E depois, sim, vai ter que pagar pela transmissão. Assim, porque eu tenho essa energia, eu jogo ela não é só para minha residência, para o meu negócio. O Walter Petter, a granja dele, eu uso essa energia, entendeu? Na granja dele, não apenas... E o excedente ele pode... O excedente ele pode. Então, e tem que pagar um pedágio pela rede que ele ocupa. Não, isso já paga. Ok, mas... Tu não entrega a tua energia sobrante solar para o poder público a preços elevados como vai para o consumidor. Isso já é assim. Okay. E o presidente Bolsonaro foi bem na explicação que ele deu. Ele disse, olha, eu não tenho culpa, eu não sou a ANEL, a agência reguladora. Mas já o ministro da Economia foi mal. Porque é o seguinte, então, quando eu colocar energia solar lá na minha propriedade rural, eu vou fazer a minha rede própria. Porque estão querendo me cobrar. Eu já pago ali nas contas de luz absurdas que o Pacheco mostrou aqui, já paguei e repaguei essas E tu está entregando essa energia para as empresas de energia venderem e ter lucro em cima. Tu quer me cobrar ainda mais um imposto? Vamos deixar o ponto final, cada um se manifesta no ponto final aí, de acordo com a sua vontade. Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Olha, meus amigos, eu quero aqui aproveitar porque é com muita alegria que vou oferecer aos nossos convidados, se contar lá com a ajuda do nosso pessoal lá em cima, os da campainha lá, o folhado de maçã e canela da Biscoitos Zezé. Olha aqui que espetáculo. Estava chorando tanto. Eu vou começar com o senador aqui. Obrigado. O seu folhado. Já vou passar lá para o nosso César Pacheco. Não chorem mais, está aqui, ó. Tu que está com tua esposa lá em Punta del Este, ô Nestor, hoje já tem o jantar com a Coca-Cola tá feito aí. Se não é praia para o nosso bico. Sabe onde eu fui à praia semana passada? Tomei um banhozinho de tarde, mas... Então vamos começar. Bem escolhido, bem escolhido. Ponto final, começando com o nosso Ricardo Alfonsin. Bom, eu comentei agora essa situação aí da nossa produção agrícola e quero trazer a solidariedade de um tema que o nosso senador trata tanto, que é a questão do seguro agrícola, a inexistência do seguro agrícola no Brasil. Nós concorremos, os nossos concorrentes têm seguro agrícola subsidiado em altos valores e nós temos aqui, o prejuízo fica com o produtor.
Quando tem seguro é só para pagar o financiamento, normalmente. Não Seguro tem no crédito. No crédito. E eles amargam. Quer dizer, eu sempre digo que o produtor brasileiro é um trapezista sem rede de proteção, porque o cara com todas as situações imprevisíveis que tem a atividade rural, ele não tem nada que proteja nem na questão do preço, nem na questão do clima, nem na questão do mercado. Então é uma situação de um herói que se joga numa atividade fundamental para o país sem ter a proteção que a lei lhe dá. Porque desde o Estatuto da Terra, tudo isso é previsto que teria que ter essa atenção e essa cobertura na atividade rural, e nós não temos. Um apelo... Continência para quem? Vai 10 anos. Continência para o nosso senador, que está lá fazendo um baita trabalho. E daí que, por sorte, teremos mais, se não for governador, teremos mais 6 anos lá de 7 anos. 7 ainda para... Tá com burro na fazer esse sombra. maravilhoso trabalho. Não, mas esse a gente conhece. Esse tem estrada. Não é brincadeira. Genaro Baroni Borges. Meu ponto final hoje... Curto, né, Baroni? Curto. Em primeiro lugar, esse negócio de falácia da seca, um projeto consistente de irrigação rural também é uma coisa que deve ser pensada, né? Sim. Né? Tem outra coisa. Só se ganha dinheiro fazendo água. Isso já dizia o Quexé. Mas ganhei dinheiro fazendo água. Meu ponto final. Sábado passado eu estava no shopping e passou um senhor, eu estava almoçando, e passou um senhor, já com idade, e disse assim, eu lhe conheço. Muito bem, me conhece. Eu moro em Palma de Maiorca e lá assisto Pampa Debate. E lhe vejo de Palma de Maiorca. É uma bela cidade. Imagina, Palma de Maiorca é um sonho. É um sonho. Palma de Maiorca é um sonho. Passei lá. Passei 15 dias em Palma. É um sonho. E o cara deixando de aproveitar para assistir o Pampa Debate. E o cara assistiu o Pampa Debate, que é uma honra para nós. É um valor adicional. Que é uma honra para nós. Então, um grande abraço para esse telespectador. A tua continência foi para quem? Pro senador, né? Pro senador, e que eu estimo que em breve, e daqui a 4 anos, seja o governador do estado. Para acabar... Paulo Sérgio, boa noite. Gostaria de saber se é verdade que o governo federal quer ICM único em todo o Brasil para combustíveis e derivados. O Eduardo Cloeiro perguntando. Responda, doutor Lalaco. Ele tocou nesse assunto, mas é um assunto, eu acho, extremamente difícil. Cada estado com suas características não... Suas autonomias também. Sua autonomia. Então, até tem surgido outras sugestões, quem sabe, em vez de um percentual, uma alíquota fixa por um período. É uma discussão ampla que tem que ser levada. Meu ponto final, Paulo, vai ser me metendo a posterior no assunto aqui dos nossos nobres juristas, nessa questão do juiz de garantia ou não. Eu não entendo nada, não sou da área, só peço que uma coisa aconteça, que com isso ou sem isso a nossa justiça consiga ser mais ágil. Se isso vier para agilizar a justiça, eu sou a favor. Se ela vier para botar mais um, eu sou contra. Porque o que nós precisamos é exatamente agilidade. Não vai prejudicar. Então, não vai dar problema. Sem conhecer, é meu ponto de vista. Diz os juízes, né? Não vai dar problema. Que é mais nenhum. E minha continência, Paulo, já me antecipando, aproveitando esse momento de veraneio que nós estamos no litoral, né, com justas e merecidos descanso, é para aquele pessoal que está lá trabalhando. Ou seja, em nome dos barraqueiros e do barraqueiro Nelson, que nos atende, e do Ney, do seu quiosque, que estão lá, sol, chuva, investindo e trabalhando enquanto nós estamos aproveitando, simbolizando todo o trabalhador brasileiro que não desiste nunca, é para eles que vai minha continência. Então vou mandar pro Neco também, que é o nosso barraqueiro lá. Combinado. Nestor, agora tem barraqueiro aqui no programa também, né? Tem quantos barraqueiros? E tu olha pra mim? O barraqueiro olha pra mim? Eu não olhei pra ti. Tu tava louco que eu olhasse pra ti? Cuida do teu governo. Como é que é, Nestor? Como é que é, Nestor? Colares. Quem tu diria pra ele? Contra o Moro agora, né? Mudou, é igual o Reinaldo Azevedo, ninguém entendeu. Mas o Afonso tocou no assunto, e o senador Reis também, crucial, que é esse problema que estão passando os agricultores do Rio Grande do Sul. Nós antecipamos nosso retorno de férias aqui para dar uma cobertura aos municípios em relação aos decretos municipais que são necessários para que os produtores possam ter, vamos dizer assim, mitigado esse prejuízo que terão em relação às suas lavouras. Então, nós trabalhamos juntos com a FAMURS, no sentido das orientações desses municípios, e deslocamos o nosso pessoal a vários municípios para que esses decretos municipais
fossem editados de forma adequada, de forma correta. E estamos ali todos preocupados com esta situação e com uma série de providências burocráticas que tem que ser tomadas em relação aos que tomaram recurso de crédito rural, precisam notificar, precisam fazer assim. Nós estamos fazendo aquilo que é nosso dever e a nossa obrigação. A minha continência também, eu hoje estou numa imitação total do Afonso, mas também vou prestar uma continência para o Reis, porque ele presta um serviço abnegado ao produtor rural desde que ele iniciou a carreira dele, seja quando prefeito de São Borja, seja como deputado, seja agora como senador. O Reis é um homem exemplar e não tem horário para atender o nosso setor. Então, essa dedicação que ele tem, não é? E que fez com que dissesse que ele poderia ser o governador do estado, poderia ser, por esse trabalho que o credencia, me faz prestar essa continência. É um homem público importante. É importante que nós, da agricultura, tenhamos no Senado alguém que conheça profundamente os problemas do setor, e o Reis, sem dúvida nenhuma, conhece como a palma da mão dele, tem mapeado todos os problemas que nos atormentam aqui. Ao seu ponto final. Paulo Sérgio, para não dizer que não falamos em futebol aqui... Não, mas era de flores. Eu acho que teria que falar em futebol. Eu acho que essa época, para dirigentes que trabalharam com futebol, eu como vice-presidente várias vezes do Grêmio, eu queria parabenizar o presidente Romildo Bolzan e sua diretoria por esse trabalho aí. Esse mês aí de férias é muito difícil para o dirigente. É a famosa barca, os jogadores que vão e aqueles jogadores que vêm. E o presidente tem trabalhado com uma calma muito grande. Acredito que algumas contratações já vieram e virão outras também, né? Esperando que seja um ano profícuo para... Só em termos de presidente Romildo, estava lá no Galeto do Marum, que é tradicional, e o presidente me ligou para pegar um número, estava até jantando com o Clóvis Tramontina, me botou o Clóvis ali. Disse, olha, eu estou indo para aí agora, daqui a pouco. Aí eu cheguei para o Mário, o presidente... Bom, ele começou com o pé esquerdo. Aí o presidente Romildo está chegando, sabe o que o Mário fez? Foi lá na frente, botou uma cadeira e ficou esperando o presidente. Não, é a presidente. É o nosso futuro diretor de futebol, tu sabia, né? Chegou na praia, não está presidente, pô, o pessoal está dizendo aí. O Mário está sendo candidato a vice-presidente de futebol. É aquele Mário que vai ser o diretor. E ele está em dúvida porque o Milton não está aceitando, o Milton Machado não está aceitando ser diretor. A gente não sabe como é que vai ser a dobradinha. Ele chegou, o presidente Romildo, pô, presidente, estão comentando aqui na praia e tal, que você, o diretor de futebol do Grêmio, o que eu faço? Tu vai lá e disse que eu te convidei e tu não aceitou. Ganhou, matou. E a minha continência vai para o presidente Romildo e também para o Luciano Oxmo, que assumiu a Federação de Futebol, no lugar do Noveleto, né? E temos aí um rapaz jovem, inteligente, trabalhador, que acredito que vai fazer um bom trabalho sério para o futebol gaúcho. E honra o pai dele. Filho do Zelinho. Continência para ele, então. Continência para ele com o Romildo. Perfeito. Olha aqui, caro senador, o senhor fala em combater corrupção, e isso é importante. Vide, foi devolvido para o Rio Grande do Sul 80 milhões de reais. Ontem num programa de televisão, o Gilmar Mendes disse que a Lava Jato foi um atraso para o país. Como entender isso, Tadeu de Erechim? Não foi um atraso. Eu discordo um pouco até do Genaro, o que eu citei. A Lava Jato, o que aconteceu na Lava Jato é um marco para o Brasil. É um marco, as coisas mudaram a partir da Lava Jato. Com o Sérgio Moro, que foi fundamental, o próprio Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo trabalhou junto. A Polícia Federal, o Ministério Público. PRF aqui. Claro, TRF aqui também, né? Então isso aqui foi um marco e as coisas estão mudaram no Brasil a partir desse fato. Mas o que eu, só em cima do que o Afonso falou, e o Nestor também, com relação à agricultura. É importante, Nestor, os decretos de emergência, nós já encaminhamos a ministra Tereza. Sim. Precisamos de uma decisão urgente com relação às dívidas que o pessoal tem. Os bancos começam a cobrar, o Afonso conhece bem esse assunto, e o pessoal não vai ter receita. No leite não vai ter receita, no milho não vai ter receita, na soja cai muito a receita desse ano do Estado, e consequentemente tem que haver uma solução. E perde o acesso ao financiamento no futuro também. Ok, mas temos que achar uma forma, e principalmente os bancos de fábrica, Nestor. Esse pessoal é impiedoso, não quer nem saber, tem que pagar. Sim, mas se eu não tenho receita, como é que vai pagar? Essa questão hoje está sendo trabalhada e a gente vai ajustar. E um ponto importante, só voltando à questão da energia e telefonia. Vou deixar um recado aqui, outra hora a gente pode conversar melhor. Vai mudar a questão, principalmente da internet e da telefonia no meio rural. Um projeto que já estamos trabalhando lá, a conectividade, para o pessoal no interior ter internet e telefonia.
essa questão do governo Bolsonaro, que vai acontecer, começamos a trabalhar isso em 2019, e em 2020 deve ser continuado, para que o Brasil inteiro, principalmente no interior, possa ter internet no meio rural e a telefonia. Então, a minha continência para o presidente Jair Bolsonaro. Um belo motivo. Pela saúde. E a minha é para o senhor. Muito obrigado. Valeu, Tchê. Não, é verdade mesmo. O senhor sabe do orgulho que a gente tem com o senhor lá no Senado. Muito obrigado. E esperando que alce voos mais altos ainda que o Senado da República. Sabe onde é que estão esses voos mais altos, né? Aniversariou sábado o Levino Crestani, o Bekele, hoje vi uma entrevista dele falando sobre o Valdir, nosso goleiro Valdir de Moraes. O Bekele conhece muito a história do futebol. Ele foi torcedor do Renner. Era o último jogador do Renner campeão, era o Valdir. Já faleceu todos. Quando o Renner foi campeão. O Antônio Calil, também médico de aniversário, um abração a ele. A Kim Collins de aniversário. Promotora Sônia Helena Radim. O Jarbas Lima de aniversário hoje. Parlamentar e... A Clarissa Nestrovski. O Derli Cunha Fialho, nosso querido companheiro que está no superintendente do Sebrae, que está agora Sebrae, lá em Goiás. A Nara Druck, o Carlos Nejar, o Paulo Gilberto Altman. E domingo aniversariou o José Ernesto Talazenha, juíza Caroline Quadros Pereira, o Jorge Buneder, o Luiz Caldas Milano. Também. Barriga, amigo. O Antônio Miolo, de aniversário no último sábado. O João Mota, eu mandar um abraço também para o João Mota, nosso ex-secretário do PT. A Letícia Kuma, um abraço para ele também, grande figura. Você está lendo os nomes, são todas pessoas dignas de constar que eles merecem nosso aplauso. Tanto é que estavam aqui. O Felipe Dumit, o Fogaça, de aniversário hoje. José Fogaça. O Roger Russovski. José Paulo da Rosa, nosso diretor do Senac. Também. Grande abraço a ele. Deixa eu pegar mais um aqui. A Sandra Citolinho, o Luiz Fernando Sodré. Pô, hoje a Vera nem vai apresentar o programa. Tanto aniversário. O Luiz Fernando está de aniversário. O maridão de aniversário. O nosso homem do Inca, o Caio Rocha. Está aqui o Caio Rocha, até circundei aqui a fotografia. Se eu não digo, tu não lê. No Caio Rocha eu não esqueço. O Hugo Eduardo Schunemann, o Renato Aragão de aniversário, teu amigo. Chato, nojento pessoalmente, como poucos. Quem? O Aragão, isso é chato. Por quê? Porque é um chato, é um jeito prepotente, bobalhão. Coió. Eu falei Coió. Essa antiga. Tá nervoso, Nestor, hoje? Um beijo que tá no teu coraçãozinho. Escorpiãozinho. Vem cá, vamos cantar parabéns. Carlos Alberto. Vamos cantar parabéns pro Carlos Ribeiro aí. Parabéns a você nessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos. Como é que o Carlos Ribeiro dizia o negócio da dívida? Hein? Vai terminar numa... Como é que dizia? Vai terminar numa... Ninguém vai pagar ninguém. Como é que dizia? Nosso amigo Camacô, o Pires também. O Pires faz aniversário duas vezes por ano. E nós teremos agora, no próximo dia 24, todos estão convidados, nossos telespectadores, lá na Saba, como fizemos aí o ano passado, casa lotada na Saba, o evento Desenvolvimento Econômico, Oportunidades e Financiamentos. Lá estará o Paulo Ebel, lá estará o senador... Luiz Carlos Reis palestrando, vai o Antônio da Luz, vai o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, Janete Lontra e o Luiz Noronha do BRDE. Um timaço aí. Então, o Antônio da Luz. O Antônio é da ala jovem da Farsul. Da Farsul, né? Não, há pouco tempo lá. É criatura. Não é criatura. É da ala jovem. Muito obrigado. Filho do seu Naíri. Filho do seu Naíri. Olha que selfie. Vem aí o Jornal da Pan, surpresa na apresentação, hein? A Vera não estará, mas vem muito bem representada. Obrigado a todos. E sempre aí, de segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui para debater. Só peço que trate melhor o Genaro no próximo programa. O Genaro tem que nos tratar melhor. Inverteu tudo. Virante Lava Jato. Um beijo especial ao Carlos Ribeiro. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital.
Tudo no seu tempo.